Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao encontro de hoje. Hoje é o nosso segundo encontro. Nós vamos retomar o tema da nossa última aula e iniciar um novo tema. Nós temos hoje, então, que fechar a acentuação e vamos, em seguida, falar um pouco da ortografia. Tá bem? Vamos à lousa para retomar o que falamos ontem. Ontem você observou que a acentuação gráfica do português tem como pressuposto algumas noções de fonética. Se você trouxer noções de separação silábica, de tongo e ato, a sua acentuação gráfica melhora, a sua noção de acentuação gráfica é melhor. Nós estamos, então, diante de um problema que é observar exatamente um conjunto de regra que aparentemente não tem ordem. Mas quando eu chego mais perto, eu observo que sim, há uma organização. E essa organização principia pela regra geral, em que nós vimos que a R1, proparoxítona, R2, paroxítona e R3 formam o sonho de todo estudante do mundo. Na hora que você olha e entende a regra 1, regra 2, regra 3, você logo observa que ela se baseia na sílaba tônica mais a terminação da palavra. Tá bem? Sílaba tônica mais terminação da palavra. Uma regra que se organiza, né, pela sílaba tônica e, no caso da R2 e da R3, por causa da terminação. E a regra assim foi feita devido ao pensamento de quantidade. O que mais tiver no português, menos receberá o acento. E essas três regras, então, se organizam. Não é? Proparoxítona, paroxítona e oxítona. Já a R4 é pelo número de sílaba. Por ter apenas uma sílaba, ela recebe uma regra especial para ela, tá bem? Então, esse primeiro conjunto forma o conjunto da regra geral. Há uma grande harmonia e uma forma de controlar muito simples. Então, a banca, nesse conjunto, vai ter poucas dificuldades. Volta um instantinho comigo para a gente refletir que uma das dificuldades era a paroxítona terminada em ditongo. Ela cria uma poluição visual. Então, ela sempre está no meio das questões devido à poluição visual que ela causa. A partir do reconhecimento da paroxítona terminada em ditongo, nós começamos a ter uma destreza a mais. Perceber que, além da teoria, é a malícia da banca. É ali que a banca produz as armadilhas. Tá bem? Mas é um conjunto que acaba se isolando pelo número da sílaba, monossílaba, pela posição da sílaba tônica. Então, a gente quer mais tumulto, a gente quer confusão. Se você vivesse como a banca vive, de confusões, induzimento a erro, 4 regras seriam, né, precárias para ele movimentar aquilo que é uma questão. Então, ela vem e fala, opa, ainda bem que tem as regras especiais. Então, vamos retomar exatamente das regras especiais, que foi onde nós paramos no nosso último encontro. Vamos lá. Vamos retomar do zero para fortalecer, então, esse momento. Nascem as 5 regras especiais, que nós vamos chamar de R5, R6, R7, R8. Então, são as regras que fugiram da regra geral porque tem alguma coisa específica, tem alguma informação que não se encaixa naquilo que vimos antes. Há uma especialidade. Por isso, você tem que atender agora a especialidade. Vocês que estudam muito direito, tenham nessa hora a visão do Código Penal, tá bem? Você tem no direito, de forma geral, regras especiais. Você tem um código, né, que atende, por exemplo, criança. Ah, o cara matou, cometeu um assassinato. É um ser humano. Não, a pena não é igual. Se ele for maior de 18 anos, recai um tipo de punição. Mas se ele for menor, tem uma conduta jurídica diferente.
Então, quando há um direito especial, ele se sobrepõe ao direito geral. Então, quando eu tenho agora a regra especial, não adianta você falar, mas professor, e a regra das paroxítonas? Não. Agora você está numa regra especial. Se cair dentro do que a regra especial pede, você vai colocar acento não tendo como parâmetro a regra geral, e sim a regra especial. Vamos ao número 5. A número 5 é o veneno, é o bicho peçonhento. Tá bem? Aquilo que, na sua preparação, ela fará toda a diferença. Vamos à regra número 5, então. Essa é uma regra que nós lemos ontem, mas não pensamos. Então, o professor não pode, né, fazer com que você leia e não entenda. Você tem que entender essa regra. Então, ela diz assim, ó, as vogais I e U são acentuados pela regra 5, quando tônicas, então isso é óbvio, na palavra ela é o momento em que você pronuncia com mais força. Na separação silábica, então notem que as gramáticas não colocam essa informação. É porque separar a sílaba na acentuação é pressuposto. A regra já vai direto, sozinha na sílaba ou com S, mas você está entendendo. Na separação silábica, não é? Você vai ter esse I ou U, sozinhos ou com S. Quando isso ocorrer, você está dentro do que a regra está pedindo. E, por fim, quando houver essa última informação, que é a mais importante, antecedidas de outra vogal. Porque se antecedidas de outra vogal, haverá um encontro vocálico. E essa regra é exatamente para marcar o I e o U compondo hiato. Se você não colocar esse acento no I e no U, você formaria um ditongo. Então essa regra do I e do U, ela existe para caracterizar a formação de um hiato. Por isso essa antecidade de uma outra vogal, ela é fulminante. Eu não posso deixar de reparar nesse quesito, porque a regra existe para formar o hiato. Se não houver a formação desse hiato por meio do acento, haveria um ditongo. Ontem eu citei para vocês, por exemplo, a palavra país. A palavra país, na separação silábica, ficaria assim. É um I tônico, né? Um I tônico, na separação silábica, vem acompanhado com S e antecedido de vogal. Se nós não colocamos acento em país, automaticamente viraria um ditongo, não haveria mais a separação silábica e ali teríamos, então, vogal e semivogal. Isso ocorre em vários momentos no português. Num verbo como eu saí, você tem um hiato. Ele sai, você tem um ditongo. E você está em cima, exatamente em cima da regra. A regra que levou a acentuar esse I. Só que nós precisamos da simultaneidade desses três itens. O I e U, vogais tônicas, sozinhas na sílaba ou com S na separação silábica e antecedidas de outra vogal. Nota então que quando você pega uma palavra como juízes, a separação silábica que você faz hoje no papel, escreve, né, como se estivesse aprendendo um outro idioma. Daqui a pouquinho é olho e memória, mas nesse momento é coordenação motora, entender por que é do jeito que é. O I aí é tônico, na separação silábica ficou sozinho na palavra, na sílaba, e antecedido de vogal. Por isso que acentuamos. Saúde, ao separar sílabas, você constata a formatação da regra 5. O tônico, na separação silábica, sozinho e antecedido de vogal. O mesmo ocorre com baús. O tônico com S antecedido de vogal. Tá bem? Essa é uma regra que você está vendo. Ocorre a acentuação do U e do I, na última tônica.
Então, é uma imagem que confronta com a regra 3. Você olha para saúde e para juízes, ocorre uma acentuação na penúltima sílaba, o que, por imagem, confronta com a regra 2. Por isso que é uma regra especial, gente. Uma regra que se restringe a 2 vogais dentro de uma formação de 3 itens. Os 3 itens precisam ocorrer simultaneamente. Tá legal? Esse é um conjunto que vocês vão perceber na história da sua preparação. A maioria das questões virá em cima disso aí. É um conjunto de problemas em cima disso daí. Tá bom? Volta um instantinho comigo. Agora nós poderíamos fazer 2 caminhos, né? Observar o brasileiro, que é sempre bacana. A hora que você põe um brasileiro falando, pensando, escrevendo, é bacana. Quando ele erra, por que ele erra? A hora que você começar a entender os erros, você se antecipa às questões. Ou a gente pode fazer uma ou outra questão para sentir o tom da banca. Vamos primeiro observar o brasileiro nessa realidade aqui, ó. Acompanhem comigo um pouquinho do brasileiro, né? O brasileiro, quando escreve juiz, às vezes, ele não se contém e coloca o acento. Vai escrever juiz e pimba, escreve com acento. É lógico, se você tiver intermediado por uma maquininha que antecipe a ortografia, nunca você vai ter ali, né, a acentuação. Mas numa prova, tua mão, memória e papel, muita gente coloca o acento. Por quê? Se você pegar o feminino, juiz, juíza, o que acontece com a palavra juíza? Você passa a ter esse I tônico, na separação silábica, o I fica sozinho e antecedido de vogal. Juíza, obrigatoriamente com acento. Se você passar para o plural, juízes, juízes, o I é tônico, sozinho na sílaba, antecedido de vogal. Se você colocar a palavra juízo, o juízo responsável, o juízo capaz, e tônico sozinho na sílaba, antecedido de vogal. O brasileiro olha para tudo isso, olha para juiz e pimba, mete o acento. E é capaz de defender o acento. Fala, não, tem que colocar, juíza também tem. Não é? Ele compara e fala, ó, se juíza tem, e aí a gente encontra um erro gravíssimo. Juiz nunca terá acento. O I é tônico? É tônico. Esse I vem antecedido de uma vogal? Sim, mas não está nem sozinho, nem com S. O problema é a letra Z que aqui está. O Z impede essa acentuação. Tá bem? Vejam o que vocês fariam com a palavra Pacaembu. Você acentuaria a palavra Pacaembu? Vocês colocariam acento ou não? Mas não dá uma vontade. Eu que escrevo, às vezes eu sinto vontade, né? Volta um instantinho comigo aqui, ó, por favor. Percebam que, né, em todo o Brasil, a gente olha para o Brasil, as palavras indígenas têm essa terminação em I e U em muitas delas. Então, você olha para o Brasil, Aracaju, Genipabu, né? A gente tem aqui, pertinho de São Paulo, a cidade de Itu, famosíssima, né? Então, esse som de U forte na última sílaba, no português do Brasil, extremamente comum. Juriti, Paraty, tá bem? Mas notem isso, ó. Você vai olhar para uma região vizinha ao Pacaembu, que é o Anhangabaú. Há um momento em que você olha para as duas e entende o porquê do erro. Ah, professor, estou com vontade de acentuar Pacaembu. Eu entendo isso. Porque você olha para Anhangabaú, olha para Pacaembu, há uma total vontade de emparelhar, de colocar o acento nas duas. Mas Pacaembu nunca terá acento porque esse U, a única coisa que ele tem da regra é que esse U é tônico. É a única coisa. Por quê? Na separação silábica ele não está nem sozinho nem com S. E não vem antecedido de vogal. O único quesito é que é tônico. É muito pouco. Não é? Diferente, por exemplo,
da palavra Anhangabaú, em que esse U é tônico, sozinho na sílaba, antecedido de vogal. Mas estão buscando na memória o porquê do erro. Se nós acentuamos sofá, babá, todas as oxítonas terminadas em A não vão ficar com vontade de acentuar. Tá bem? Volta um instantinho para a gente perceber, então, que é a influência da regra geral. Se toda oxítona terminada em E nós acentuamos, isso se espalha na nossa memória e cria uma regra geral. Então, bebê, café, dedé, tudo que você vai formando oxítona terminada em E, você acentua, mesmo que a palavra você desconheça. Tá bem? Esse é o momento em que nós generalizamos a regra. E é essa generalização que agora é perigosa. Porque você vê o U acentuado aqui no final da palavra e quer imitar em Pacaembu. Pacaembu não tem jamais o acento no português. Não é? Outro erro muito comum do brasileiro. Ele olha para a palavra dividi-lo, o verbinho dividi-lo, e morre de vontade de acentuar. E é óbvio, porque nós temos no português verbos como retraí-lo, que tem que ser acentuado. Retraí-lo, o I é tônico, na separação silábica, sozinho na sílaba e antecedido de vogal. E daí essa imagem do I no final do verbo acentuado contagia o dividi-lo. Então o brasileiro não estranhe isso, hein? Ele acentuar Pacaembu é muito comum, mas erradíssimo. Não há nenhuma regra que permita. Ele pegar o verbo dividi-lo e acentuar, infelizmente, é muito comum. Eu que corrijo muita redação, e na hora da redação o aluno não tem nada intermediando, nada purificando. É ele e o papel. É aí que esses erros aparecem. E geralmente isso ocorre quando? No contexto da prova. Quando vocês vão ter uma prova com uma dissertação. Isso é muito comum hoje em dia, né? A prova objetiva com uma discursiva. E é nessa hora que esses pequenos erros vão aparecer. Mas por quê? Pergunte isso. Por que dá vontade de acentuar Pacaembu? Ah, porque eu olho para Anhangabaú, olho para Pacaembu, essa imagem é contagiante. Né? Olha um outro exemplo aqui. Ó. Você pega a palavra excluído. A palavra excluído, obrigatoriamente com acento. Excluído. É a regra 5. Mas quando você escreve excluindo, tem uma parcela que não perdoa, vai lá e mete o acento. Mas entenderam por quê? Pura analogia e desconhecimento da regra. Por que que excluindo não pode ter acento? Porque se é tônico, está antecedido de vogal, mas acompanhado de N. Por estar acompanhado de N, não cai na regra, não está como a regra descreve. Porque o I teria que estar sozinho ou acompanhado de S. Acompanhado de N, jamais. Notem que na lousa está um desfile de como o brasileiro erra a regrinha número 5. Né? É muito comum na redação esses erros que estão na lousa. Tá certo? Agora nós vamos nos divertir pensando assim. Professor, ando rezando para na prova cair a acentuação. Quando cair a acentuação, você tem que dizer assim, ó, de cada 10, professor, eu acerto 10. Eu quero que caia na prova. E estou acertando com a consciência da regra. Aí é legal, tá bem? Não estranhe se na tua prova houver uma questão de acentuação ou uma alternativa. É da rotina do concurso. Vamos observar agora o ápice dessa dificuldade. Ó. Acompanhem comigo na questãozinha, exatamente a hora em que a questão começa a trazer as dificuldades. Essa nós até resolvemos no último encontro. Né? Distribuídos, regra número 5. Distribuídos. É a R5. Então a banca quer que você ache, entre as alternativas, qual aquela que reproduz a regra número 5. E aí é óbvio, não há como errar. Letra D, tranquilo. Você vai lá, separa a letra D,
cons, ti, tu, i, não é constitui, é constituir, e aí nós temos o i tônico, separado, separado sem o S ou com só o i já bastaria, então na separação silábica, o i ali está sozinho, perfeito, e antecedido de vogal. Se eu tiro esse i, eu mudo de ato para ditongo. Eu tenho que acentuar esse i. Na prova, a letra D. Nível de dificuldade muito baixo, gente. Muito baixo. Sócio, R2. Paroxítona, terminada em ditongo. Aliás, essa é uma das que mais cai. Sofrê-lo, regra número 3. Oxítona, terminada em E. Ah, professor, e o pronome lo? Pronome é outra palavra. Ou olha para o verbo, ou olha para o pronome. O verbo é uma oxítona terminada em E. Lúcidos. Esse eu não posso errar mais. Nunca mais. É a regra 1. Basta separar sílabas e contar as sílabas. A antepenúltima, regra da proparoxítona. E órfãos, R2. A que mais está presente nas questões. A R2 tem uma grande participação. São as paroxítonas. Tá bem? Vejam que você trabalhou a alternativa correta e fez o trabalho de ler a questão pelo lado avesso. Ó, bacana, acertei a questão, professor, letra D. Mas estuda a questão. Quais eram as alternativas concorrentes? E daí, em relação à regra 5, não havia nenhuma concorrência. Por isso que numa prova você tem que entender que essa era uma questão mais simples. Era uma questão mais fácil de acertar. Vamos à seguinte, número 6. Olha a número 6. Essa número 6 eu guardo com muito carinho, tá bem? Eu não sei onde ela apareceu na minha vida, mas desde que ela apareceu, toda a aula de acentuação eu faço questão de colocar. Não por ela ser fácil ou difícil, para você entender o espírito da banca, o espírito de porco da banca, né? A banca nunca vai querer te dar um abraço, um beijo, dizer, seja bem-vindo à prova. Nunca. A banca está lá para te dar um tombo, te jogar no chão. Vejam que bonita essa questão. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada, seguindo a mesma regra que saúde. Qual que é a regra de saúde? E aí você já tem, gente, isso que é bacana, ó. Você já tem 5 regras sendo articuladas na memória. A regra 1, impossível. A regra 1, impossível. A regra número 3, impossível. A número 4, impossível. Se você fosse brigar com a teoria, teria que ser regra 2 versus regra 5. Porque na separação silábica, você nota que o problema se dá na penúltima sílaba. E aí, pela regra 2, nunca acentuaríamos saúde. Eu estou acentuando saúde por causa da regra número 5. O é tônico, sozinho na sílaba, antecedido de vogal. Essa é a primeira grande vitória de cada um de nós. Entender o que a banca quer de você. Agora, essa outra parte é aprender a sobreviver envenenado. A banca vai te dando doses letais e você vai sobrevivendo. Você fala, não, vim preparado, eu estou forte. Nessa questão número 6, qual que é a alternativa correta, gente? A letra C de cebola, aí. Não parece conversa de boteco, gente? Como dizer que a letra C é correta? Não é uma loucura? Você está olhando para a saúde e a alternativa correta aí. Parece que o cara está falando uma língua e você outra. Vocês não se entendem. E é a mesma regra. Aí é a mesma regra que saúde. Se eu não estudei antes, como acertar uma questão dessa, gente? Em que você olha 2 palavras completamente desconfiguradas, distintas. Saúde, o acento está na penúltima sílaba. No aí, vai estar na última sílaba. Né? O U está acentuado. No aí, é o aí que está acentuado. Tudo distinto. Mas em aí, ó, observem comigo, temos o I tônico,
na separação silábica, sozinho na sílaba e antecedido de vogal. R5. Na prova, a letra C, alternativa correta. Isto é concurso público. Você pega anterior, você tem que falar, foi fácil. Você pega número 6, tem que dizer, ó, esse é o espírito da prova. É isso que eu tenho que aprender numa segunda etapa. Aprenda a regra, aprenda a teoria, depois aprenda a conviver com a banca. Se você não soubesse a regra, seja sincero, qual que você escolheria para ser o seu companheiro, a sua companheira para o resto da vida? Cada questão, um matrimônio. 5 noivas. Qual delas você escolheria? Qual delas? Estão notando que a letra A é batata? Se você tampa os olhos para a regra, a letra A você pega na hora. Na lua de mel, vem o desapontamento, na lua de mel vem a surpresa desagradável, que não. Indústria é R2. Paroxítona terminada em ditongo. Licitatória, R2. Paroxítona terminada em ditongo. O até, hora que você observa que o até tem 2 sílabas. Não parece, né? O até tem 2 sílabas. Quando eu tenho mais de uma sílaba, tenho 2, 3, e a última é a tônica, aqui eu estou na R3, a regra das oxítonas. Ah, professor, não é R4? Não. R4 é monossílaba. E aí nós temos 2. E tem, com acento, será a nossa futura R8. Estamos a caminho, R8. Tá bem? Guarde com carinho a R6, perdão, a questão 6, para lembrar da regra e, principalmente, onde você se enfiou. Ir bem na prova significa aprender a conviver com esse induzimento a erro, superar a tentação. Se você olha para a indústria e não vê tentação na palavra indústria, parabéns. Você começou a conversar olho com olho na banca. Você está olhando para a banca e entendendo a malícia dela. Entender que aí é o correto e indústria está errado é a primeira grande superação. Tá bem? Não é de regra, é de malícia de como a banca nos leva ao erro. Tá bom? Vamos ver mais uma. Vamos a número 7. Olhem lá. Pela mesma regra de acentuação gráfica, justifica-se o acento gráfico nos vocábulos países, possível e difícil. O que vocês acham? Eu fico me imaginando antes de saber a regra, gente. Que show que eu não daria na prova. Eu sairia da prova abraçando minha mãe, dizendo, mãe, o teu filho é demais. Né? Eu olho para isso, olha lá que bacana. Ó. O I está acentuado em todas elas no mesmo lugar. Você pega cada uma delas e o I, na penúltima sílaba, recebe o acento. Não dá vontade de falar que é a mesma regra? E até alguns advogam isso. Professor, como que não é a própria regra, a mesma regra? E não é. Países, R5. É o I tônico sozinho na sílaba, antecedido de vogal. Possível, R2. Difícil, R2. Paroxítona terminada em L. Nossa, professor, está separando sílabas de cada uma? Sim, na aula, você tem que fazer esse exercício. Eu não sei se você vai fazer fora da aula, né? Mas vai chegar um dia que você não vai precisar mais. Você vai olhar e essa separação se projeta em você. Mas nessa etapa é importante para entender o quanto a separação silábica faz parte do domínio. Sem separação eu não domino, tá bem? Na prova, alternativa errada. Não é mesma regra. Há uma regra que não confere. Tá bem? E vamos à última dessa sequência. Vamos ao número 8. A mesma regra de acentuação gráfica orienta a colocação do acento gráfico nos vocábulos Pará, país, café e até. Você fala, professor, a sacanagem é a mesma. Isso. Mudou a sílaba,
mas a sacanagem é a mesma. Não é bacana? Você olha para país e aqui temos o pulo do gato. O I é tônico, com S na separação silábica, sem nenhum problema e antecedido de vogal. Essa é a nossa R5. Pará, café e até R3. Oxítona terminada em A, oxítona terminada em E. Tá bem? Se você fizer o que nós estamos fazendo, dominando a teoria, tendo a teoria aos olhos, lê uma, lê duas, e resolvendo questões, é menos que 2 horas da vida. Né? Se você fizer isso que nós estamos fazendo fora da sala de aula, revisar, leva 1 hora e meia. Né? Faça 30 questões, 20 questões, e esse tema está dominado. É como se você desse à sua memória um domínio daquilo que pode cair na prova. Tá bem? Nós vamos agora entrar nas 2 últimas regrinhas, as 2 últimas regrinhas menores, e ainda falta aquela que vai ser uma regra que nós vamos ter por longo período. Tá bem? Volta um instantinho comigo. A regra número 6, ela traz um pouquinho de novidade sobre nova ortografia, tá bem? Daí o professor aproveita para dar uma visão geral da nova ortografia. Antes da regra 6, o professor tem que, infelizmente, registrar as exceções, notas de rodapé. É terrível, tá bem? Mas temos que fazer isso. Observe aqui comigo. Ó. Da regrinha que nós acabamos de trabalhar, você tem 2 observações. 2 observações. A regra não vigora em 2 momentos. O primeiro momento se dá com o NH. Quando há o NH, essa regra não vigora. Então nós temos aqui uma palavra como moinho, que o I é tônico, sozinho na sílaba, antecedido de vogal. Estava tudo pronto para acentuação, mas diante do NH não ocorre a acentuação. Rainha, rainha. O I é fortíssimo, antecedido de vogal, né? Está sozinho na sílaba, está tudo pronto. Mas diante do NH, a regra não funciona. Rainha não tem acento no português. Outro fator. E aqui nós temos a nova ortografia. A nova ortografia. Tá bem? Essa é uma regra nova. Em 2009, surgiu o acordo passou a vigorar, e esse período de dupla convivência foi até o final de 2015. Tá bem? Então, de 2009 até 2015, as 2 ortografias conviveram. E a partir de 2016, somente a nova ortografia vigora no português. Você fala, nossa, professor, nem sabia, pelo amor de Deus. Né? Daqui a pouco está fazendo bodas de prata, tal. Já não é nova ortografia, já é uma ortografia adolescente. Tá bem? Estamos indo para 8 anos quase de convivência com essas regras. O único detalhe importante é que em 2016 você passou a ter apenas a nova ortografia. Se você pegar a palavra ideia e acentuar, está errado. Até 2015 havia dupla convivência. Agora, em 2016, não. A partir de 2016, só temos a nova ortografia. Então, nessa nova ortografia, surge uma regrinha, que esse U ou I, se estiverem na penúltima sílaba, e vierem antecedidos de um ditongo, esse U e esse I não receberão o acento. Esse U e I na penúltima sílaba e antecedidos de um ditongo não recebem mais acentuação. A palavra mais famosa nesse momento é a palavra feiura. Feiura. Nossa, o U é tônico, fortíssimo.
Na hora que você separa a sílaba, esse U fica sozinho na sílaba. E antecedido de um, e aí surge o problema, antecedido de um ditongo. Nesse momento, na nova ortografia, esse U não recebe mais o acento. Tá bem? Percebam que a teoria, ela é muito rica. Eu nunca vi na televisão, né, a propaganda de nova ortografia falando sobre isso. Falava sobre o trema, né? Falava que ideia não tinha mais... Queria ver passar no horário nobre da Globo, por exemplo, uma explicação como essa. O U e o I na penúltima sílaba, antecedido de ditongo. Já pensou? No meio da novela aparece uma propaganda da nova ortografia. A gente pensa que é fácil e não é fácil, né? Tem muita informação aí no meio. O grande problema é que é muita teoria para pouca palavra. Se nós ficássemos buscando palavras de exemplos, você não consegue encontrar no português. Uma outra palavra bem conhecida é a palavra Sauípe. Uma região bonita do Brasil perde o acento. Sal e tinha o acento, deixou de ser acentuado. Agora, todos os outros exemplos que eu trago para vocês, nenhum você conhece. Nenhum você conhece. É tudo palavra estranha, de uso raríssimo. Então é uma regra que custa caro e não presta para nada. Se eu sou o cara que faz uma reforma, eu nunca deixaria passar um negócio desse, né? Parece que quer machucar quem usa, quer ofender quem vai estudar isso daí. Se a intenção é de melhorar o português, isso não melhora em momento algum, tá bem? Mas notem que feiura deixa de receber o acento. A teoria é o U e o I na penúltima sílaba, tônicos, antecedidos de ditongo, deixam de receber a acentuação. Esqueça, saiba que existe, mas não se preocupe com isso, tá bem? As duas observações que estão na lousa mais gastam tempo e neurônios do que realmente vão participar da tua vida em concurso público. Vale o que nós trabalhamos antes, tá bom? Então volta um instantinho comigo para a gente pensar assim, não perca de vista o foco. Tem que estar de olho na regra. A regra cai e cai muito na prova. Essas duas observações, relaxe. A presença delas em prova não incomoda, produz, né, raríssimas questões. Aí entra a questão que eu falo do saber. Saiba que existe, mas não é um fazer. Fazer é o que veio antes. Tem que saber analisar, saber controlar. Aí é um saber. Saiba, põe num cantinho e mantenha vivo. Ok? Vamos então agora entrar na regrinha número 6. A regrinha número 6, ela também movimenta, traz alterações, ela vem com algumas inovações, né? Regra número 6. Ditongos abertos são acentuados, os ditongos abertos, ei, oi, el, e a mudança ocorre exatamente agora, desde que posicionados na última sílaba. Na ortografia antiga, era na última e na penúltima. Agora, só na penúltima sílaba. Tá bem? Então, quando você vê a palavra coronéis, você tem esse ditongo és, como está na última sílaba, ele será assinalado, será acentuado, se mantém como antes. Né? Essa é a parte que se mantém. A hora que você pega a palavra herói, herói, acento obrigatório. Acento obrigatório. Quando você pega a palavra chapéu, temos esse ditongo na última sílaba, esse el se mantém. Então não é uma regra nova, é uma regra que todos nós já conhecíamos. Tá bem? Não há uma regra nova. A novidade é que quando na penúltima sílaba, nós deixamos de ter acento. Ok? Então, cuidado. Nós temos palavras, então, como ideia, que como o ditongo está na penúltima, deixou de ser acentuado. Então, professor, eu tenho que aprender? Não, não tem que aprender. A regra, ela diminuiu. Eu tenho que esquecer parte da regra.
O que eu preciso é olhar a mudança que houve. Agora, esse acento no ditongo só se dá na última sílaba. Antigamente, por exemplo, você usaria a palavra boia com acento. Usaria a palavra boia com acento. Hoje, esse acento não existe mais. Boia traz o ditongo oi, mas esse oi não recebe acento por estar na penúltima. A acentuação se manteve apenas na última sílaba. Como houve uma diminuição, gente, a acentuação ficou localizada na última sílaba, essa é uma regra que desapareceu do concurso público. Antes, quando vinha na penúltima, misturava, confundia. Agora ficou mais breve. Você olha e observa que esse acento, na última sílaba, o local limita os problemas. Essa geografia sempre bem localizada diminui o impacto dos problemas. Mas é aquilo lá que eu tenho que saber. Não é uma regra que vai influir, né, nas grandes questões, mas eu tenho que saber. Regra número 6. Pequena, mas pode incomodar. Não é? Eu não posso jamais menosprezar. Eu só não posso gastar muito tempo. Eu tenho que ter a documentação, ter o registro, mas não a atividade de uma regra como a 6. Diferente da regra 2, da regra 5, da regra 1. Isso eu tenho que me manter em atividade. É o núcleo das questões. Essa daí pode esporadicamente aparecer numa prova. Por isso que eu tenho que saber. Não é? Vamos à 7ª regra. 7ª regra é a regrinha que envolve o acento diferencial. Hoje, limitado, portanto, a 2 palavras. O pôde, que é acentuado para marcar o passado, e se distinguir do pode no presente. Pôde se distinguindo de pode. E por, verbo por, se distinguindo da preposição por. Então, o verbo por, acentuado, se distinguindo da preposição por. Tá bem? Verbo por, se distinguindo da preposição por. Notem que isto era um caos. Se você pegar um livro anterior a 71, são livros que você vai encontrar acento até na alma da palavra. Lá, antes de 1971, você vai falar, nossa, professor, é do tempo do meu avô. É mais ou menos isso. Já está ficando muito antigo. Não é? Você pega um livro de 1950, tinha acento em tudo quanto é palavra. Né? Daí, em 71, ocorre uma simplificação. Daí fica um grupinho de mais ou menos umas 10 palavras. E esse grupinho de 10 palavras vai até 2009. Vai até 2009, quando a nova ortografia, então, limita a essas 2 palavras. Não é? Então, bacana. Fizeram besteira lá no começo de tudo. Diminuíram a besteira em 71. E agora, em 2009, simplificaram a besteira a 2 palavras. Tá bem? Você estará vivo até a nova ortografia. Mais ou menos em 1948, olha que bacana, né? 2048. Em 2048, você vai estar vivo para ver uma nova reforma ortográfica. E dessas 2 criaturas desaparecem de vez. Tá bom? Mas hoje, na prova que você vai fazer, pôde, distinguido de pode, e por se diferenciando da preposição por. Verbo por, preposição por. 2 palavras. Quem vê a regra 2, quem vê a regra 7, não tem como, né, dizer, professor, está muito difícil. Não tem como comparar. Tá legal? Para nós darmos aquela relaxada, está finalizando o primeiro bloco, eu quero que vocês pensem comigo aqui. Ó. Venham um instantinho comigo. Façam essa reflexão comigo. Ó. Se você pegar a palavra Coreia, ela tem acento no português, sim ou não? O que você faria? Tem ou não? Não tem, não terá. Antes tinha. Então aqui está o fantasma da regra 6. Tá bem, ó? Coreia tem um ditongo. Um grande ditongo. Mas como está
Está na penúltima sílaba, deixou de ser acentuado. Tá bem? Então não atinge a regra 6. Mas eu tenho esse fantasma, né, se aproximando de mim. Se você pega o verbo construir e conjuga, ele constrói, teremos acentuação ou não? Ele constrói um importante futuro para a nação. Sim ou não? Tem o acento. E aqui é a R6 funcionando com força total. Sempre de olho na separação silábica, gente. Agora, na última sílaba, a regra prevalece. Tá bem? Se você tem uma palavra, como a palavra, por exemplo, a que está na lousa. Como que você pronuncia essa palavra aí? Sede ou sede? Você fala, professor, vai saber, depende do contexto. Depende do contexto. A sede da criança, a sede da fazenda. Vamos colocar acento? Não. É isso. Dá uma vontade, fala, vamos resolver o problema. Você não pode criar uma regra. Né? Sede e sede se distinguem na prática, no uso, no contexto. Não há acentuação. Mas tem gente que fica morrendo de vontade de acentuar. Porque a gente sente essa necessidade, mas não. Acento diferencial é no pôde e no por. Controla a sua vontade aí, criatura. Vejam outros lugares em que a pessoa erra. Ó. Ao escrever a palavra que está na lousa, tem gente que não passa vontade, não. Por precaução, coloca o acento. Mas daí é uma regra íntima, uma regra personalizada, não existe isso. A regra é para todos. Dolo recebe a pronúncia aberta por convenção. É pura convenção. Dolo. Já quando você vai pronunciar de baixo, como se pronuncia? Bodas. O som sai fechado. E não há nenhum acento nessa hora. Ah, mas a mão treme de vontade, hein? Sacaram? Ah, professor, onde que tem acento? Tem acento no pôde e no por. Para marcar, então, a diferença entre o verbo, né, pôde, e o presente do passado. Mas não aqui. Aqui eu tenho palavras em que o som varia muito e não há regra. Vamos criar? Não, não pode ser assim. Vamos criar. Né? Uma turminha criou. Não pode. São regras que atendem a todo o português do Brasil. Não posso fazer isso. Tá bem? Comece a ter esse domínio, que uma palavra acentuada é uma palavra penalizada. Cadê a previsão da lei? Eu tenho que ter sempre a lei justificando. Tá bom? Nós vamos... Constrói tem acento seguindo... perdão. Coloquei embaixo, não coloquei em cima. Tá bem? Constrói tem que ter acento. Tá bem? Nós vamos então agora passar por uma purificação. Tua alma está pesada, você começa a sentir o carregamento disso daqui. É muita regrinha, é muito detalhe, mas vocês estão percebendo. É o único conjunto que você entendeu aqui em sala de aula. Só, professor, estudei o capítulo acentuação inteirinho na sala de aula. Eu queria que vocês comparassem, por exemplo, a acentuação com crase, para vocês sentirem como deve ser feito o trabalho. Só que crase nunca se completa, nem na sala de aula, nem na vida inteira. É uma habilidade que você tem que ter atenção permanente. Mas a acentuação não. É aquele momento que você consegue controlar com aquilo que trabalhamos em sala de aula. Tá bem? Vamos fazer essa purificação então. Olhem lá. Esse é o momento em que você tem uma questão de concurso. E a banca te diz: assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas pelos mesmos motivos que justificam, respectivamente, as acentuações de água, saúde e décadas. Se você fosse para uma prova com Deus no coração, com a fé na alma, né, e sem saber nada, você fala assim: professor, eu me inscrevi e não estudei nada. Das 3 palavrinhas em azul, qual que é aquela que, sem estudar, você acertaria? Saúde, água ou décadas? Décadas. O isolamento de décadas é tão grande, é uma regra tão absoluta, que até sem estudar você daria conta. Então, percebendo que não tem mais que separar as sílabas, você já olhou última, penúltima, antepenúltima.
Temos aqui a regra número 1. Regra número 1. Saúde, qual que é a regra, gente? Saúde você já fez um monte, né? Hoje aí já trabalhamos, é a R5. E água? R2. Essa que é aquela que ainda é uma água turva. Você não vê a limpidez dela ainda, né? É a paroxítona terminada em ditongo. O trabalho que você fez aí é maravilhoso. Uma parte bastante intuitiva e a outra não. Em vermelho é você estudado, é você preparado para isso. Notem que esse saber é fundamental. Agora, quem passa no concurso é porque tem a alma pragmática. Ele sabe o que a banca vai fazer com ele e ele procura contragolpear a banca. Se aqui existe a palavra respectivamente, qual das 3 palavras, para mim, gera mais segurança? A palavra décadas, as proparoxítonas. Vou lá na última coluna, qual que é proparoxítona, gente? E daí há uma liquidez maravilhosa. Nível nunca poderá ser proparoxítona na vida. Não é bacana dizer isso? Nível olha para você, você olha para ela e fala, ó, você, criatura de Deus, com 2 sílabas não vai a lugar nenhum. Pelvis, com 2 sílabas, não pode nunca ser proparoxítona. E aí você olha para árida, ok. Olha para bélico, ok. Olha para típico, ok. Isso é saber lidar com a banca. Já não é mais a teoria da gramática. Aí já é o concurso público. Na segunda coluna, você tem que encontrar a R5. Rústico. Qual que é a regra de rústico? É essa que você não pode falhar. Se falha a R1, há um grande prejuízo, gente. Então, trabalhe bem a R1. Olhem para cáustico. Qual que é a regra de cáustico? Aquilo que ocorre na antepenúltima sílaba só cabe a uma regra única no português. Última, penúltima, antepenúltima. Não tem discussão. É a R1. 2 a menos. Eu estou atrás da R5, 2 a menos. Então, rústico está fora, cáustico está fora, com margem de segurança larga, larguíssima. O que aconteceu? Só tem uma alternativa correta, gente. Qual que é a alternativa? Letra E. Qual foi o tempo de resolução? Ah, professor, ainda estou levando 10 minutos. Deus me livre. Tá bem? Essa é aquela questão que se deve ganhar tempo. Se deve ter grande convicção. Tá bem? Eu até digo para o aluno que nessa hora dá vontade de ser um cristão praticante. Tá bem? Volta um instantinho aqui. Dá vontade de você mostrar para o cara do lado. Dizer assim, ó, essa aqui, se você quiser, você pode colar. Lá na prova, né? O candidato do lado ali, concorrente, fala, ó, isso aqui tá fácil, quer uma ajuda? Aqui, ó, letra E. Você vira um doador. O amor, né? Você leva ao próximo. É bonito isso. Você está sobrando na prova. Você fala, ó, quer dar uma coladinha? Letra E, ó. Pode copiar. Você dá nota para o cara, né? Você ajuda o próximo. É bacana isso. Mas estão notando? A complicada seria a primeira coluna. Por quê? Na letra B, trágico, proparoxítona. Mas o restante, todo o restante é paroxítona terminada em... Aqui, ó, perdão. Régua, R2, paroxítona terminada em ditongo. Secundária, paroxítona terminada em ditongo. Mágoa, paroxítona terminada em ditongo. Amável, paroxítona terminada em L. Se eu olho para a primeira coluna, é perda de tempo, de confusão, de dúvida, insegurança. Eu falo, pô, essa questão está me complicando. Mas eu comecei de lá, do mais fácil, ó como a questão ficou muito fácil. Letra E, alternativa correta. Tá bem? Essa é uma questão de uma banca chamada VUNESP. Brasil afora, ela não é tão famosa, mas aqui no estado de São Paulo, ela é organizadora de muitos concursos. Então seria bacana vocês perceberem, em cada região do Brasil, há bancas
bem regionais. Eu preciso me adaptar à banca. Vocês têm ideia de quantas palavras estão aí na lousa? 5 alternativas, vezes 3, 15, mais 3, 18. Quando que você fez isso na tua vida? Analisou 18 palavras, né? A acentuação de 18 palavras. Quanto tempo você levaria para fazer isso? Então, ponha na rota da sua preparação 2 ou 3 questões como essa. O atrito é tão grande, o esforço cognitivo é tão exigido, que é bacana. Você sai dessa questão moído, porém reforçado, experiente. Número 9, letra E. Tá legal? Volta um instantinho, me empolguei, desculpe a parte técnica, né? Nós ultrapassamos um pouquinho o tempo, então nós vamos fazer um intervalinho de um bloco ao outro e quando voltarmos vamos falar da acentuação dos verbos, questão, né, canônica, é aquilo que você tem que aprender, tá bom? Então voltamos em um segundinho, até lá.